Prezados irmãos, que Jesus nos abençoe. É com grande alegria que estamos de volta a esta casa, que já tivemos oportunidade de visitar. O nosso carinhoso abraço a todos, as nossas melhores vibrações de paz, saúde e alegria, conforme a nossa saudação no programa Na Próxima Dimensão, através da Rádio Boa Nova. Nesta noite, iremos discorrer sobre algumas colocações do Dr. Inácio Ferreira, enfeixadas no livro O Jugo Leve. O Dr. Inácio Ferreira, a exemplo de vários espíritos amigos, tem meditado sobre alguns versículos do Evangelho de Jesus, sobre alguns versículos das cartas de Paulo, e dentro de seu estilo, tem procurado ampliar a nossa visão, para que nós possamos mais bem compreender o sentido das palavras de Jesus, principalmente das palavras do Cristo aplicadas no cotidiano, aplicadas na vida diária, na vida de cada um de nós, diante das inúmeras dificuldades que enfrentamos no mundo de provas e expiações. Nós poderíamos dizer que o jugo leve é o Cristo. O jugo leve é o Evangelho. O jugo leve é a nossa opção pela fé. O jugo leve é a nossa opção pela doutrina espírita, que é a doutrina da fé raciocinada. É a doutrina que nos liberta e, ao mesmo tempo, é a doutrina que nos consola. É a doutrina que nos liberta o pensamento e nos conforta o coração diante das provações e dos desafios que enfrentamos. O jugo leve é o jugo do amor, é o jugo da caridade, e nós vamos acompanhar, através de rápidas colocações, o pensamento do Dr. Inácio Ferreira, começando com as palavras do próprio Cristo, anotadas pelo evangelista Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Eu me recordo que Chico Xavier
discorrendo sobre estes versículos, anotados pelo evangelista Mateus, eu me recordo que Chico Xavier dizia o seguinte, chamando a nossa atenção, que Jesus nos prometeu alívio. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não nos prometeu propriamente cura definitiva, sem nenhum esforço de nossa parte. Ele não nos prometeu tomar o fardo que é nosso sobre os seus ombros. Chico nos dizia, Jesus nos prometeu alívio dentro da luta, dentro da prova, para que nós continuemos lutando e para que nós possamos vencer a luta por nós mesmos, para que nós possamos vencer a luta pelo nosso próprio esforço. Vejamos bem, esta é a mensagem da doutrina espírita. Trata-se de uma mensagem endereçada aos espíritos suficientemente lúcidos para compreenderem que é a luta que nos faz crescer. É a luta que nos faz sair do lugar comum. Os espíritos amigos, eles podem nos inspirar e nos encorajar para que nós procuremos a solução e encontremos a solução de nossas dificuldades, mas nos disponhamos a solucioná-las por nós mesmos. E não para que adotemos uma atitude completamente passiva. E não para que cruzemos os braços e fiquemos na expectativa de que o mundo espiritual venha resolver os problemas que foram criados por nós. Os problemas criados por nós devem ser resolvidos por nós. O problema criado por qualquer espírito deve ser resolvido pelo espírito que os criou. O mundo espiritual não nos desampara. Todavia, o mundo espiritual nos fortalece. O mundo espiritual nos assiste. O mundo espiritual nos encoraja. Vejamos bem, o próprio Cristo, quando estava carregando a cruz, rumo ao Calvário, ele contou com o auxílio de um sirineu. De um sirineu anônimo. De um homem que foi chamado, ou que praticamente foi obrigado pelos soldados, não importa. O que interessa é que aquele homem cooperou com Jesus, ombreou com ele a cruz da sentença infamante. Nós não estamos sozinhos. O mundo espiritual não nos desampara. Não obstante, nós não podemos permanecer naquela expectativa passiva de que os nossos problemas venham a ser resolvidos pelo plano espiritual. Nós não podemos desistir da fé quando, por exemplo, não encontramos a solução definitiva
para os nossos problemas numa casa espírita. Porque, não raro, nós queremos que os nossos problemas sejam equacionados através de um passe, ou 2, ou 3. Nós queremos que os nossos problemas espirituais sejam solucionados a partir do afastamento de nossos obsessores. Sem que, no entanto, nós procuremos nos afastar deles por uma vida diferente, cultivando ideias diferentes, pensamentos diferentes, renovando a existência. Porque muitos não possuem esta maturidade, não perseveram no caminho da fé. Eu não vou continuar porque eu não encontrei o que eu esperava. Eu não encontrei o que eu precisava. O centro espírita Força e Luz não é um centro forte. Não é um centro de tanta luz assim. Porque se fosse, resolveria os meus problemas. E Dr. Inácio, ele faz alguns apontamentos. Vejamos bem no capítulo do perdão, da desculpa, da convivência, no capítulo do relacionamento uns com os outros, como dizia Chico Xavier. O maior problema do homem sobre a face da terra é o problema do relacionamento. Porque, de fato, o outro é a nossa pedra de tropeço. Se não fosse o outro, a nossa vida seria uma maravilha. No entanto, o Dr. Bezerra de Menezes escreveu numa mensagem que a distância que existe entre nós e Deus é a distância que existe entre nós e o próximo. Se nós alcançarmos o coração do próximo, nós chegamos ao coração de Deus. É impossível chegarmos a Deus evitando o próximo. É impossível chegarmos a Deus evitando o outro, não querendo conviver com o outro. Não obstante, às vezes pensamos assim, mas o outro é muito problemático. O outro é difícil. O outro poderia ser outro. Mas será que esse outro, que poderia ser outro, não somos nós? Esse outro que poderia ser outro. Nós queremos a mudança das pessoas, sem empreender a nossa própria mudança. Queremos que os outros mudem. Queremos que os outros mudem. Os outros estão errados. Às vezes somos até generosos. Ou possuímos até uma certa lucidez. Eu estou errado, mas fulano está mais. Admito que esteja errado, mas o fulano é mais errado. Ele é mais complicado do que eu. Ele me cria maiores problemas. Dizia Chico Xavier, certa vez, alguém estava criando muitos problemas para ele. E um amigo foi conversar com ele. Ele disse assim, meu irmão, até as plantas para crescerem precisam de adubo. As pessoas que nos criam problema são o nosso adubo para o nosso crescimento espiritual. Mas às vezes o adubo também somos nós.
Vocês entenderam bem a palavra adubo, né? A conotação ampla da palavra adubo. Se desculpar é próprio de quem faz jus à sua racionalidade, ou seja, se desculpar é próprio de quem usa a razão, de quem se diz civilizado, educado, elegante, demonstrando o quanto do homem civilizado prevalece sobre a nossa herança animal, somente ao perdoar é que revelamos quanto do Cristo já existe em nós. Que pensamento profundo. Sinceramente, eu não sei onde o Dr. Inácio foi buscar esta gema preciosa. Se desculpar é próprio de quem faz jus à sua racionalidade. Ora, nós vivemos em sociedade. Nós nos dizemos civilizados. Precisamos, no mínimo, ser educados. Precisamos, no mínimo, respeitar os direitos de nossos semelhantes. Mas somente quando perdoamos, porque perdoar é mais do que desculpar. Somente quando perdoamos é que revelamos quanto do Cristo já existe em nós. Ou seja, somente quando perdoamos é que sabemos quanto já estamos conseguindo superar a nossa própria humanidade. Já estamos conseguindo superar, suplantar a nossa humanidade, como diz uma mensagem sobre a piedade, que está lá em o Evangelho segundo o Espiritismo. Feliz daquele que ama, porque não conhece as misérias do corpo e da alma. Feliz daquele que, superando a sua própria humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em humanidade. E eu me lembro bem de que Chico dizia assim: Jesus nos ensinou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E Chico dizia, não é somente amai-vos uns aos outros, porque o amai-vos uns aos outros como eu vos amei, supera o amai-vos uns aos outros. O amai-vos uns aos outros como eu vos amei, superou o amai-vos uns aos outros. Porque antes do Cristo nós tivemos muitos espíritos iluminados que nos ensinaram: amai-vos uns aos outros, fazei bem ao próximo. É a regra áurea de todas as crenças, mas nenhum deles nos amou como Jesus nos amou, ao ponto de se sacrificar por nós, de aceitar o sacrifício na cruz por todos nós. Então, dizia Chico Xavier, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, como Jesus nos ama. Emmanuel tem uma frase. Emmanuel é um espírito extraordinário, maravilhoso, né? Ele escreveu assim através de Chico: a maior prova que nós podemos dar do nosso amor a Jesus é amar uma pessoa que tem feito tudo para não ser amada. Esta é a nossa maior prova de amor a Jesus. Porque amar aqueles que nos amam, Jesus perguntou aos apóstolos: que fazeis de especial? Se nós amamos apenas aqueles que nos amam, gostamos apenas daqueles que gostam de nós, não é? É fácil, é retribuição. Emmanuel escreveu:
A maior prova que nós podemos dar a Jesus de nosso amor por Ele é amar uma pessoa que tudo tem feito para não ser amada. E de fato existem pessoas que se especializam em tudo fazer para não serem amadas. Nos aborrecem, nos provocam, nos criticam, nos provocam, nos criticam. Estão sempre criando casos, dentro de casa, fora de casa, até mesmo na casa espírita, na rua, no ambiente de trabalho. Pessoas que estão sempre nos colocando à prova, para ver o quanto nós temos realmente assimilado do Evangelho. Estão sempre colocando à prova a nossa paciência. É aquela lição de Chico, né? Uma senhora chegou para ele e disse assim: Chico, Jesus nos manda perdoar 70 vezes 7. Eu já fiz as contas. Já perdoei mais de 490 vezes o fulano. O que você tem a me dizer? Chico disse assim: olha, minha filha, Emanuel está aqui. Está dizendo que é perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. Ou seja, é perdoar ilimitadamente. É perdoar sempre. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. É difícil. É fácil compreender? Não. É fácil perdoar? Não. É fácil silenciar? Não é. Mas isto tudo é que vai produzindo o nosso crescimento espiritual. É que vai fazendo com que nós, aos poucos, possamos ir adquirindo uma serenidade interior. E através dessa tranquilidade interior, nós passamos a compreender as coisas. Como nos fala Emmanuel no livro Paulo e Estevão. A vida exige mais compreensão que conhecimento. Viver exige mais compreensão que conhecimento. Aquele que compreende, ele está no bom caminho. Aquele que compreende, ele caminhará para efetuar conquistas extraordinárias. Olha, eu não consigo ainda perdoar, mas estou tentando compreender. Eu não consigo aceitar a situação, mas eu estou tentando compreender que é assim, deve ser assim. E o doutor Inácio prossegue dizendo: mais de 2000 anos se passaram e infelizmente ainda não aprendemos que em essência religião é interioridade. Ainda não aprendemos que religião é interioridade. No mundo agora, daqui para frente, cada vez mais haverá menos espaço para a religião formalizada. Daqui para frente, cada vez mais prevalecerá a espiritualidade, a religiosidade, porque a humanidade está cansada de rótulos. O homem está cansado de rótulos. Por esse motivo, nós estamos percebendo a falência. Praticamente e lamentavelmente, nós estamos percebendo a falência das religiões. Das religiões de massa. Estamos percebendo. Elas não conseguiram
alicerçar a paz na humanidade. Existe egoísmo, existe guerra, existe violência, existe descrença na atualidade. O Espiritismo não é mais uma religião. Aliás, o Espiritismo não é uma religião no sentido tradicional, no sentido, digamos, arcaico da palavra. Não é mais uma religião. O Cristo não fundou nenhuma religião. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é para nos ensinar a amar. Para nos ensinar a amar. O Espiritismo é o cristianismo. O Espiritismo nunca deve ser uma religião hierarquizada. O Espiritismo nunca deve ser uma religião organizada. O Espiritismo há de ser uma doutrina, há de ser um sistema de ideias. É o pensamento do Cristo, livre e liberto de qualquer dogma, de qualquer preconceito, de qualquer fanatismo. Allan Kardec escreveu que o Espiritismo não estava surgindo para combater as demais religiões. Ele escreveu que o Espiritismo surgia para combater o materialismo, porque o materialismo, sim, é a causa da violência que existe no mundo, é a causa da descrença que existe no mundo, da ambição exagerada do homem, dessa sua impulsividade, dessa sua insanidade. Daqui para frente, não tenhamos qualquer dúvida, o espaço para as religiões organizadas será cada vez menor, porque o homem tem sede, mas ele está com sede de espiritualidade. Ele está com sede de religiosidade. E nós precisamos interiorizar a mensagem da doutrina espírita. Não é só termos o espiritismo na boca, nos lábios ou na cabeça. Nós precisamos de ter o espiritismo, sobretudo, no coração. O Espiritismo é uma escola que nos ensina a viver. E dentro dessa escola só existe um mestre, Jesus Cristo. Nós somos aprendizes, meros aprendizes, todos nós. E devemos nos sentir felizes por estarmos aqui hoje, nesta casa que nos recebe, que é um departamento desta Universidade do Espírito. É um departamento desta escola sublime do Cristo, que ele fundou na Galileia, em plena natureza, pregando o Evangelho àqueles aos quais ele bem-aventurou. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são perseguidos, os que têm sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós precisamos de compreender isto. O Espiritismo não é uma doutrina para que nós, encarnados, passemos a viver em função dos desencarnados. Não é uma doutrina para mexermos apenas com mediunidade, não. É uma doutrina para nós mexermos com a essência do Evangelho, procurando assimilar a essência do Evangelho, para que a nossa vida possa se transformar. Porque sem que o homem se transforme, o mundo não se modificará.
Não adianta nós tentarmos a renovação da humanidade sem que o homem se predisponha a esta renovação. Se nós queremos que a nossa vida melhore, nós temos que melhorar interiormente. Se nós não melhorarmos interiormente, a nossa vida moral nunca melhorará. E este esforço é esforço que compete a cada espírito. Francisco de Assis se fez Francisco de Assis às custas dele. Madre Teresa de Calcutá se fez a santa, ou espírito iluminado, que todos nós igualmente reverenciamos às custas dela. Vianney, Cura d'Ars, que foi citado aqui no início de nossa reunião, se fez, o espírito que se fez, às custas dele, com sacrifício, com dificuldade, com disciplina, enfrentando tentações, caindo, levantando, sofrendo, com doença, e mesmo assim servindo sempre, incansavelmente servindo. E prossegue o nosso doutor Inácio: o caminho a ser percorrido não se nos deve adaptar aos pés. Os nossos pés é que devem a ele se ajustar. O caminho a ser percorrido. Eu não posso querer que o caminho a ser percorrido se adapte a mim. Sou eu que devo me adaptar ao caminho a ser percorrido. Sou eu que devo aceitar a vontade de Deus como ela é. É claro, nós aprendemos no Espiritismo que a resignação não deve ser passiva. Nós aprendemos no Espiritismo a resignação ativa. Quer dizer então que eu devo aceitar a prova e pronto. Sim, você deve aceitar a prova, mas você deve se esforçar para se libertar dela. Você pode e deve se esforçar para superá-la, para amenizá-la, para atenuá-la. Porque as nossas provas podem ser atenuadas, as nossas provas podem ser amenizadas. Perfeitamente. Como os espíritos ensinaram a Kardec, existem apenas 2 momentos que nos são fatais. É o momento do nascimento e o momento da desencarnação. Do berço ao túmulo, nós escrevemos a nossa história. Escrevemos, reescrevemos, podemos usar a borracha, podemos escrever de novo, podemos escrever um novo capítulo, a partir de hoje, a partir de agora. Nós podemos tomar esta decisão, a partir de agora. A partir de hoje, com a graça de Deus, nós podemos tomar uma decisão que estamos adiando há muito e muito tempo. Como nos diz Sheila, através de Chico Xavier, existem pontos escuros em nossa existência. Pontos obscuros. Esses pontos obscuros, escuros, representam as decisões que nós vamos adiando, vamos deixando para depois. Primeiro eu vou ver se isto é verdade. Se for verdade, eu mudo. Eu vou esperar pela desencarnação para ver se o mundo espiritual existe. Se o mundo espiritual existir, eu mudo. A desencarnação vai chegar, nós vamos constatar que o mundo espiritual existe, mas também vamos constatar que continuamos os mesmos.
com as mesmas fragilidades. Vamos ter que voltar à Terra, reencarnar, nos submeter ao esquecimento do passado, e a história vai se repetir. Se for verdade, eu mudo. E isto passa de uma encarnação para outra, de século a século. Se for verdade, eu mudo, se for verdade, eu mudo, e não mudamos nunca. E nós podemos ficar dentro dessa situação durante séculos. Durante séculos. Porque Deus não nos violenta. Dr. Inácio continua dizendo: habituemo-nos a sempre contar com opositores gratuitos aos nossos mais elevados propósitos, compreendendo que não raro é justamente o desafio que nos lançam o que nos leva ao esforço de autossuperação. Os opositores, irmão José, tem uma mensagem fantástica no livro Ramos da Videira. Vejamos o raciocínio de irmão José. Ele comenta aquele episódio da mulher adúltera, daquela mulher que foi surpreendida em adultério e que seria apedrejada em praça pública, é levada à presença de Jesus. Irmão José diz assim: não tivessem sido os acusadores daquela mulher que a levaram à presença do Cristo, provavelmente os passos dela não teriam se cruzado com os passos de Jesus. Vejamos bem, pensando em fazer um mal a ela, fizeram o maior bem que poderiam ter feito. Eles a arrastaram à presença do Cristo. Os nossos opositores, os nossos acusadores, entre aspas, eles nos levam até a presença do Cristo, para que nós possamos ouvir dele o que aquela mulher ouviu. Atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Todos foram se retirando. E ele então perguntou àquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Não te condenaram? Pois eu também não te condeno. Não fosse, talvez, pelo sofrimento, pela dor de um familiar, talvez não estivéssemos aqui nesta noite. Não fosse por conta de uma obsessão. A obsessão é boa. Às vezes o obsessor é um benfeitor às avessas. Às vezes aquele que nos persegue é um benfeitor às avessas. Porque é graças ao obsessor, porque talvez por nós mesmos nós nunca procuraríamos uma casa espírita. A gente ficaria vendo os jogos das Olimpíadas, né? A gente talvez nunca procurasse. Mas foi um obsessor que nos catou lá pelo colarinho, olha, vai. Sem saber, é claro, né? E nos fazendo vir, ele também veio. E nós estamos todos aqui aprendendo juntos. Isto é a verdadeira desobsessão. É o que Chico Xavier nos ensinava. Certa vez alguém chegou para o Chico e disse assim: Chico, eu tenho um espírito que me perturba muito. Eu gostaria que você pedisse a Emmanuel que o afastasse. Doutor Bezerra, que o amarrasse. Eu não sei se vocês se recordam dos centros espíritas, antigamente, nas reuniões mediúnicas, os médios doutrinadores. Eu me recordo. Eu não sou tão antigo assim quanto vocês, mas eu me recordo. Eu ouvi muito médio doutrinador
pedir assim: pedimos aos benfeitores do espaço que amarrem esta entidade. Que esta entidade seja levada amarrada e solta num lugar qualquer do espaço. Antigamente as doutrinações eram assim. Esta senhora disse a Chico: Chico, por que você não pede a doutor Dezé? Quando ela saiu, Chico falou assim: eu não sei por que pediu o afastamento do obsessor. Por que não aprendermos todos juntos? Vamos convidar o obsessor. Vamos comigo. Estou indo para o centro. Porque quase sempre o obsessor contumaz é um adversário nosso. Nós o prejudicamos muitas vezes. Porque a obsessão gratuita, essa obsessão gratuita, é fácil de lidar com ela. A questão mais difícil é a obsessão por ódio, por mágoa, por ressentimento. E ninguém nos odeia de graça. Vocês vão nos desculpar. Mas ninguém nos odeia de graça. Ninguém tem uma mágoa de graça da gente. Se ele tiver uma mágoa de graça, ele não vai ter força sobre nós. Se a mágoa é de graça, não tem força. Se o ódio é de graça, não tem força. Mas quase sempre não é de graça. Nós temos a consciência culpada. E porque temos a consciência culpada, essa mágoa encontra campo. Esse ódio encontra campo dentro de nós. Então nós temos que nos habituar a contar com opositores gratuitos. O Cristo os teve. Por que nós não haveríamos de tê-los? O Cristo os teve. Por que eu vou querer apenas flores, aplausos, elogios? Por quê? Por que eu não vou querer pedras, espinhos, lama? Por que não? Eu sou um espírito imperfeito. Eu já devo ter atirado pedras em muita gente. Já devo ter atirado pedras em muita gente. Já devo ter enlameado a vida de muita gente. Já devo ter sido injusto. Já devo ter sido ingrato. Então é natural que eu experimente essas dificuldades. E o doutor Inácio prossegue: procuremos não contemporizar com as próprias mazelas morais, a pretexto de, sob a nossa ótica, serem elas de importância secundária, em face dos resultados positivos do trabalho que desenvolvemos. Nós às vezes somos excessivamente tolerantes conosco. E chegamos até a dizer assim: eu faço muito bem, por que eu não posso fazer algum mal? Eu passo meses sem beber, por que eu não posso beber hoje? Nós às vezes queremos nos justificar a pretexto de uma suposta bondade. A pretexto de uma suposta... Olha como o doutor Inácio ele vai fundo, como realmente ele é um analista, né? Um psiquiatra. Às vezes, nós somos condescendentes demais conosco. Não, eu sou espírita. Eu sou espírita. Eu trabalho no centro. Não tem mal nenhum eu ser assim uma pessoa sistemática. Não, eu sou muito franco mesmo. Eu falo o que eu penso. Doa quem doer e não sei o que mais. E vai por aí afora. Nós queremos nos justificar. Ou seja, nós estamos achando que já somos bons demais. E não precisamos ser melhor do que somos, porque já somos bons. Mas nós nunca somos bons o suficiente. Por mais bons que sejamos, nós ainda não somos bons o suficiente. E é o que o doutor Inácio nos diz aqui.
E nós não podemos contemporizar com os nossos erros. Não, eu preciso me corrigir. Eu não posso ser assim. Eu não devo agredir ninguém, não devo humilhar ninguém. Porque eu ajudo o próximo, porque eu faço muita caridade, eu não tenho o direito, por exemplo, de ofender a minha sogra, o meu sogro, não é? O meu cunhado, a minha cunhada. A gente fica achando que já tem muito na poupança e que pode gastar. Eu já tenho muita coisa poupada, eu posso tirar um pouco. Não é? Não, não podemos. Porque se nós agirmos assim, nós não vamos para frente. Nós vamos chegar num ponto e vamos estagnar, vamos parar. Nós não vamos avançar no autoconhecimento, no mais profundo conhecimento de nós mesmos. Não, eu preciso ser mais humilde. Eu preciso abaixar o meu facho. Eu preciso abaixar o meu facho. Eu preciso compreender mais. Tem pessoas, então, que não podem pegar o poder. Tem pessoas que se colocarem uma chave no bolso, a chave de um departamento no centro espírita, se colocarem uma chave no bolso de um departamento que só tem um guarda-roupa semi-destruído pelos cupins, aquela pessoa fica... Se alguém foi lá e mexeu naquele guarda-roupa que está quase caindo, quem mexeu aqui sem minha ordem? Eu sou responsável por esse departamento. É a vaidade, é o personalismo. Você procure abaixar o seu facho. Para com essas besteiras, com estas besteiras. Nós temos que tratar todo mundo muito bem. E da melhor forma possível. É fácil? Não é fácil. Mas é assim que a gente vence o orgulho. Agora, se a gente não conseguir essa vitória nesta encarnação, nós vamos ter que conseguir numa outra. Nós vamos ter que chegar ao ponto de dizer igualzinho um amigo meu lá de Uberaba. Eu, de vez em quando, encontro com ele e pergunto, como é que vai, Sérgio? Ele fala assim, eu estou louquinho para perdoar. Aí eu brinco com ele. Por conta disso, não, eu te faço uma ofensa. Se for por isso, não, eu te faço uma ofensa. Ele costuma dizer, eu estou louquinho para perdoar. Porque é a mensagem da doutrina, não é? Então nós temos que repensar muita coisa nas nossas atitudes. Repensar dentro de casa, repensar na rua, repensar no centro. De fato, porque tem pessoas que não podem ter o poder de nada. De nada. Nós vivemos criticando esse pessoal da política e tudo mais. Mas talvez, se nós estivéssemos no lugar dele, a gente não sabe. O Chico falava assim, olha, nós temos que rezar muito para esse povo, porque a tentação deles é muito grande. Nós precisamos rezar muito para esse povo, porque a tentação do poder é uma coisa muito grande. Eu conheço gente que era mansa. Virou presidente do centro, ninguém aguenta. Virou diretor de um departamento qualquer. Imagine se virar papa. Não é? Imagine se virar uma autoridade eclesiástica. Ou alguma autoridade. Se é que tem autoridade dentro do Espiritismo, para mim, dentro do Espiritismo, não tem autoridade nenhuma. A autoridade que para mim existe no Espiritismo é Jesus Cristo. Não é? Para mim, as únicas autoridades no Espiritismo, Jesus Cristo, Allan Kardec, o codificador, e Chico Xavier,
de quem eu beijava a mão quando ele deixava, porque ele é que beijava da gente, porque era ele que beijava a mão da gente e escondia a dele para a gente não beijar de volta. Agora nós estamos aí cheios de espírita que quer ter a mão beijada. Eu estou na campanha do não beijo. Doutor Inácio fala, o descaso no cultivo do bem, olha que coisa, o descaso no cultivo do bem é a nossa maior contribuição para que o mal, a feição de erva daninha, continue a se propagar. A indiferença. Ontem ainda estava fazendo uma palestra numa outra casa, Francisco de Assis, aqui em São Paulo mesmo. Eu estava lembrando que o doutor Inácio fala essa questão da pessoa que fica em cima do muro. O doutor Inácio fala assim, meu filho, se você estiver bem intencionado, pula do muro, nem que seja para pular do lugar errado. Se você estiver bem intencionado, se você estiver achando que está certo, é melhor do que você ficar em cima do muro. Porque se você pula e constata que errou, você corrige. Se você não pula, você não vivencia a experiência. Se você não vivenciar a experiência, você vai ficar em cima do muro. Você não aprende. Você não aprende. Então tem pessoas que dizem assim, eu não faço mal. Não faço bem, mas também não faço mal. Não basta. Isto não basta. Não fazer o bem é colaborar para que o mal avance. Por exemplo, tem um incêndio ali. Eu digo assim, não fui eu que acendi, não vou apagar. Você não vai responder por ter sido a causa do incêndio. Mas você vai responder pela propagação do incêndio. Pela propagação do incêndio você responde. Porque você podia ir lá com um balde d'água. Você não vai responder por ter acendido a fogueira. Não foi você que acendeu a fogueira. Tá certo? Mas você está deixando o fogo se alastrar. E aí você vai responder. Olha, eu não faço mal a ninguém, nem uma formiga. Não é? Mas se você não fizer o bem, isto é indiferença. Isto é omissão. Não se sabe o que tem feito maior mal à humanidade. Se é a determinação daqueles que fazem o mal, ou se é da indiferença daqueles que não fazem o bem. Não se sabe o que tem feito maior mal à humanidade. Se é a determinação daqueles que fazem o mal. Tem uma história interessante, que foi me contada por um grande amigo de 99 anos de idade. O ano que vem completa 100 anos. O senhor Hugo Gonçalves de Cambé, da cidade de Cambé, no Paraná. Diz que tinha uma senhora lá em Cambé, era uma senhora muito virtuosa. Ela era evangélica, protestante, muito virtuosa. Ela não falava mal de ninguém. Ela não abria a boca para falar mal de ninguém. Não atacava ninguém. E vocês sabem, a tentação está em todo lugar, né? Diz que um grupinho de jovens disse, olha, fulana não fala mal de ninguém. Mas vamos lá, vamos ver hoje. Vamos lá na casa dela, vamos fazer uma pergunta para ela. Tenho certeza que hoje ela fala mal. Então chegaram na casa dela, a velhinha lá, lidando com a casa, perguntar para ela, escuta, dona, eu não me lembro o nome dela, escuta, dona fulana, o que a senhora tem a dizer do demônio? O que perguntar para ela, né? Ela falou assim, meus filhos, quem nos dera que nós tivéssemos a determinação dele.
Olha a lição. Eles acharam que ela ia falar mal do demônio. Ela achou uma virtude. Quem nos dera que nós tivéssemos a determinação dele. De fato, né? Se nós tivéssemos no bem a determinação que muita gente tem no mal, mas nós não temos. Nós não temos no bem a determinação que muita gente tem no mal. Então é isso aqui, olha. O descaso no cultivo do bem é a nossa maior contribuição para que o mal, a feição de erva daninha, continue a se propagar, sorrateiro, ocupando todo o espaço que o nosso comodismo lhe venha disponibilizar. Gente, Chico falava assim: Deus não quer que a gente seja bonzinho, porque o bonzinho é bobo. Deus quer que a gente seja bom. O mundo está cheio de bonzinho que não faz nada. Cheio de bonzinho que não faz nada. Cheio de bonzinho. Não faz nada. E o pior é que a pessoa está iludida, né? E morre naquela ilusão, né? Não, eu sou espírita, eu não recebo extrema unção, mas eu vou desencarnar como quem está em comunhão. Eu não tomo extrema unção, mas vou desencarnar com o espírito puro. Né? Aquela coisa. Isso é que é uma ilusão, gente. É como diz o doutor Inácio para mim: ó, meu filho, quando você desencarnar, assim que se apontar a cabeça desse outro lado, você não vem falando que é espírita, não. Primeiro você sonda o ambiente. Primeiro você sonda o ambiente. Ele falou para mim, porque esse negócio de ser espírita desse outro lado é mais ou menos o que aqueles policiais falam pra gente quando prende um malfeitor. Assim, olha, você tem o direito de ficar calado. Porque tudo que você falar pode ser usado contra você. Então você chega e sonda. Se houver condições, você fala. Mas se não tiver, você fala: não tem nada a ver com isso. Doutor Inácio prossegue: o homem que já consegue se identificar com suas mazelas está em situação menos perigosa do que aquele que apenas se identifica com as suas virtudes. Não é? Aquele que já consegue se identificar com as suas mazelas, ele está numa situação menos perigosa do que aquele que só consegue se identificar com as suas virtudes. Porque ele fica na ilusão que é virtuoso, né? Fica naquela ilusão que é virtuoso, que é muito bom. E não reconhece assim: não, eu ainda sou vaidoso, eu ainda sou orgulhoso, eu ainda sou egoísta, eu ainda sou intolerante, eu ainda sou impaciente. Quem que não é impaciente, né? Quem que não é impaciente? Quem que não é ainda um pouquinho intolerante? Né? Quem que ainda não tem aquele ímpeto de falar alguma coisa? Não é? Não tem aquele ímpeto de dizer alguma coisa ofensiva, que magoa. Todos nós temos. Agora vejamos, o Espiritismo é essa doutrina que nos ensina a viver. Por isso que a gente fala, nós não estamos aqui só para entrar em contato com os espíritos, não. Desçam aqui, venham cá falar comigo. Não. Nós estamos aqui principalmente para melhorar o nosso espírito. Não é para doutrinar tantos desencarnados, não. Porque essa história de doutrinar desencarnado é só uma história, viu, gente? Porque, na verdade, doutrinando o desencarnado, nós estamos doutrinando a nós mesmos. É a nós mesmos que nós estamos doutrinando. Eu estou falando aqui o que o doutor Inácio está falando. Mas eu estou aqui falando primeiro para mim. E estou numa luta danada. Numa luta danada com a minha consciência.
para mim não corromper a minha consciência, o que não é fácil no mundo de hoje. Porque você, às vezes, para estar bem e receber aplauso, você tem que se corromper, você tem que se vender, como diz doutor Inácio, né? Porque os vendilhões do templo, nós também somos vendilhões do templo, muitas vezes. Não é? Através de nossas atitudes, muitas vezes, de nossa covardia moral e tudo mais, nós somos vendilhões. Também, não é só aquela turma que fica lá preocupada com dinheiro na igreja, não. A gente também vende o Cristo. Nós também traímos o Cristo. Olha que beleza. Esta frase. Diante de quem não deseja conhecê-lo com sinceridade, o céu como que se encolhe e se nega a revelar a sua face. Quem não desejar realmente, gente, nós temos que professar nossa fé com sinceridade. Com sinceridade. Por isso é o seguinte, se a gente achar que está sendo vaidoso, a gente tem que chegar no centro e falar assim, me dá uma vassoura, ele vem varrer o chão. Chico Xavier, quando tinha saúde, é uma coisa que poucos sabem disso, apenas aqueles mais próximos dele. Olha o que era Chico Xavier. Quando ele tinha saúde, na casa dele, a empregada limpava tudo, menos o banheiro dele. Ele não deixava. O banheiro dele era ele que limpava, ele que lavava. Ele não deixava. Ele achava que isso era submeter a pessoa a uma humilhação. Não é? Agora nós não. A empregada, você não vale nada, você não passou o pano no chão, não sei o que, essa coisa, aquela coisa toda. O Chico era diferente. O Chico ia comprar tomate na feira, ele começava a catar os tomates de qualquer jeito, não escolhia não. Aí a dona da feira um dia falou com ele, seu Chico, você está pegando muito tomate estragado. Você não tem importância não, minha filha, porque eu divido o prejuízo com você. Nós estamos muito longe, não estamos? Hein? Estamos muito longe. Mas graças a Deus podemos estar perto, né? E a luz dele tem que servir para alguma coisa, não tem? Tem que servir para alguma coisa, para iluminar o caminho, para a gente não mergulhar de cabeça na sombra, na treva. Não é? Pelo menos para a gente. Não, por ali está muito escuro. Eu vou por aqui. Eu vou por aqui, que ali está escuro demais. Eu não vou aguentar. Diante de quem não deseja conhecê-lo com sinceridade, o céu como que se encolhe e se nega a revelar a sua face. Não adianta. Se nós quisermos conhecer melhor o mundo espiritual, se nós quisermos conhecer melhor Jesus, se nós quisermos conhecer melhor os segredos da vida, se nós quisermos penetrar, conhecer melhor o espírito da verdade, a essência da verdade, se nós quisermos perceber a vida, a poesia da vida, a beleza da vida, o colorido da vida, nós temos que agir com sinceridade. Porque quando nós agimos com sinceridade, nós atraímos o pensamento dos bons espíritos. E esses bons espíritos nos ajudam, nem que seja por misericórdia. E quase sempre é por misericórdia. Eles vêm e nos ajudam, porque por merecimento não é mesmo. Não é? Eu me lembro lá no Pedro e Paulo, em Uberaba, onde a gente psicografa mensagens, né? Chega aqueles pais, às vezes familiares, que vão buscar notícias dos familiares desencarnados, né? E muitos perguntam assim, para receber mensagem, eu tenho que ter merecimento? A pessoa fala assim, né? Um dia o irmão José falou assim, olha meu filho, fala com esta pessoa, que se for por merecimento,
Ninguém aqui recebe. Fala com ela que não é questão de merecimento, é questão de necessidade. O que a espiritualidade leva em conta é a necessidade. Porque se tem 3 ou 4 soldados feridos num campo de guerra, perdendo sangue, o enfermeiro não vai perguntar pelo mérito de cada um para socorrer. Ele vai socorrer primeiro quem está mais necessitado, não é assim? Quem está com hemorragia, quem está com a ferida aberta, é quem ele vai socorrer primeiro. Não é por questão de merecimento, porque o enfermeiro não chega, escuta, qual que é a sua patente? Ah, eu sou soldado, e eu sou cabo. E o outro, eu sou general. Ah, então, vocês vão morrer e eu vou atender o general. Eu vou atender o general. Não, então vê, ó, senhor general, o senhor tem mais mérito, porque o senhor é general, mas o soldado raso aqui está com a hemorragia. Se eu não socorrer ele, ele vai desencarnar. Acho que esse é o último. Acho que sim. Então, prezados irmãos, vamos entender que de fato o jugo é leve. Como nos diz o Evangelho, porque nos impõe por dever o amor e a caridade. É como dizia Chico, Jesus não nos pediu coisas impossíveis. Jesus não nos pediu que nós escalássemos o Everest. Ele só nos pediu que nos amássemos uns aos outros. Mas que coisa difícil isto! Só nos pediu que nos amássemos uns aos outros. Ele não pediu que a gente escalasse o Everest, não é? Não pediu para nós coisas impossíveis. E mesmo assim, nós achamos que escalar o Everest é mais fácil do que amar o próximo. E enquanto a gente não entender que amar o próximo é uma coisa fácil, sendo difícil, é uma coisa fácil, nós não vamos melhorar, gente. Nós vamos continuar nos iludindo. Nós vamos rezar tudo que a gente sabe, prece de carita, vamos rezar terço, rosário, vamos rezar o Pai Nosso, vamos tomar um punhado de passe, vamos tomar 1000 passes aqui no Força e Luz, vamos receber os espíritos, vamos conversar com os espíritos. Não adianta. Se você não melhorar o seu coração, convém você não desencarnar. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.